Estamos de volta com o Direito e Literatura, especial de hoje com Alfredo Jerusalinski, psicanalista. E falávamos no bloco anterior, para encerrar, né, a diferença entre Hernández e Sarmiento sobre a questão de Facundo e Martim Fierro. E terminavas falando sobre a questão das cercas e Martim Fierro, que é um tratado sobre a subjetividade. Claro, porque Martim Fierro se queixa das limitações e das imposições que a modernização do homem implica, ou seja, a perda dos valores simbólicos da relação com a natureza, da liberdade de circulação e de se fazer a si mesmo. Sem depender tanto de uma maquinaria social que lhe impõe ao homem certa disciplina e certo constrangimento e uma dedicação ao objeto e à construção do objeto que o acompanhe durante a vida, né? O único que acompanha durante a vida Martim Fierro é seu cavalo. Pois. Muito bem. O Nietzsche dizia, enfim, que Dostoiévski foi o único psicólogo com quem ele teve algo a aprender. Dostoiévski, nesse campo, psicologia, psicanálise, foi efetivamente tão importante? A obra que eu prezo de Dostoiévski é O Jogador. Precisamente porque é ali que ele fala de si mesmo, porque ele era um jogador, ou seja, fala da compulsão incontida, né, de tentar derrotar o aleatório, ou seja, derrotar a lógica do real. A lógica do real é aleatória, quer dizer, é justamente o que nós não dominamos, o que não podemos prever, o que não conseguimos antecipar. Né? Esse real, no jogo, aparece materializado num conjunto de regras que tem como finalidade preservar o acaso. O resultado tem que ser um acaso. Mas o sujeito vê esse acaso como um desafio. Ele tem que vencer o acaso e lhe impor ao acaso sua habilidade. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E isso que apaixona. Claro. Né? Ou seja, porque é um desafio que está aí ao alcance de produzi-lo a cada instante. De produzir uma virada. Ser dono de seu destino imaginariamente. Perfeito. É nesse sentido que Nietzsche le reconhece a Dostoiévski sua condição de psicólogo, Claro. porque ele revela, na verdade, em toda a sua obra, Dostoiévski, né, como o destino está marcado e enquanto o homem se vê assujeitado a um acaso que se transforma em tragédia quando ele não consegue lhe impor seu significante. Perfeito. Olha, essa questão do jogo, ela é apaixonante e essa questão que o senhor coloca do desafio e por isso que o jogo vicia, né? Bom, é por isso que temos hoje as electromanias, que entram pela via do jogo, dos games. Dos games. É decir, que virou uma patologia. Exatamente, porque lhe apresenta ao sujeito uma ficção de possibilidade de domínio de seu destino. O sujeito inconscientemente, quando vence um jogo ou quando tramita um jogo, né, inconscientemente ele supõe, sem saberlo, né, que está treinando para definir as linhas de definição de sua vida. Estou aprendendo como vou governar a minha vida. Perfeito. E isto faz com que seja apaixonante qualquer jogo, né? E isso absorve as crianças, que justamente porque são crianças, são as que estão a vir a ser,
quer dizer, né, as que estão confrontadas com o que virá e então com o destino, e há uma representação inconsciente, uma formação inconsciente que sabe que aí estão se fabricando as matrizes através das quais essa criança tramitará mais adiante sua vida, porque até agora é tramitada pelos pais. Claro. E o grau de liberdade de aprender sua própria estratégia. E é por isso que ela fica fascinada e absorvida, os jovens, os adolescentes, época em que está se decidindo o destino, em que começam a se fazer as eleições, as escolhas, Claro, claro. que vão definir qual é o rumo da vida de cada um. Nessa época, a eletromania toma conta. E aí o rumo da minha prosa muda também de roteiro, porque aí eu não posso deixar de lhe perguntar sobre a questão desta pós-modernidade, dessa questão da era Google, o Eco outro dia disse que a internet é o lugar que os imbecis perdem a sua timidez, e então nessa era da fragmentação, em que você entra num lugar e estão ali as pessoas todas aqui já com dor no pescoço. É impressionante chegar num lugar, num aeroporto, todas as pessoas estão com o seu, na praça, as pessoas estão sentadas, ao invés de olharem a natureza, eles estão olhando a fotografia que acabaram de tirar ou algo assim. Aí foi o senhor foi você que trouxe a discussão do jogo, que claro. Fui obrigado a mudar a minha prosa. A questão é que o saber tem há duas grandes inversões que se dão na pós-modernidade. Uma é que o saber já não é mais concebido como compreender, sino como ter o dado. Bingo. Ter a informação é saber, não é compreender. Né? Eu sei se eu tenho o dado. O dado diz por si, per se. É quase uma pré-modernidade isso, paradoxalmente. Paradoxalmente, se retorna, né, algo da pré-modernidade. Perfeito. O mito do dado, etc. Exatamente. Ou seja, o positivismo comtiano, né? Ou seja, o positivismo, diria, quase ingênuo. Isto. Né? Aquele que claro. Em Porto Alegre tem um templo comtiano, um templo de Auguste Comte, templo positivista, né? Que diz, tem três salas, né? Na porta de entrada é ordem, né? Do outro lado é progresso. Ou seja, a bandeira brasileira está confeccionada em cima do culto ao positivismo. Claro, claro. E nós temos, né? Decir, então, essa posição, né? Pré-moderna, que vai dar nessa modernidade que disciplina a vida de todos os homens, todos pertencemos a um exército de consumo e a um exército produtivo, né? E se não entramos nessa dialética de consumo e produção, ou seja, o mercado, não existimos. Isso trouxe consequências pós-modernas. O saber se deslocou. Já não é mais compreender, né? É ter a informação. Por isso há uma obsessão de estar informado e por isso existe a Wikipedia, por exemplo, né? Que na verdade acerca da verdade da informação ninguém se preocupa. Não. O que interessa é ter-la. É ter-la, está ali. Exatamente. É o dado imediato. Daí uma espécie de realismo ingênuo. Exatamente. Ou seja, que há uma apreensão do que é informado sem crítica. Claro. Prêt à porter, prêt à penser, prêt à parler. Exatamente. Está tudo pronto. Tudo à disposição. e as pessoas ficam viciadas nisso também. Sem dúvida. Claro. Na mesma perspectiva claro, do senhor. A promessa que a modernidade fez é que se você possui os parâmetros, né, e digamos,
os dados estatísticos acerca da frequência com que um objeto e a forma em que um objeto se apresenta, você o domina. E que então esse domínio permite uma antecipação e então permite governar o destino. É uma grande ilusão. Claro. É decir, na verdade, aqui temos essa inversão. Né? Essa inversão então, onde o saber não é mais ligado ao compreender. Claro, claro. E temos outra grande inversão, que é a inversão entre o tempo e o saber. Quando se aprende pela experiência, o saber vem depois do tempo. Sim, Primeiro a ave tem que passar um tempo. Claro, a ave de para Minerva saber. só levanta voo a entardecer. Exatamente. A ciência contemporânea, popperiana, Karl Popper, que atualiza o discurso do método de Descartes, né? Ele trouxe uma série de consequências. Todo modelo científico está calcado em cima de o método científico de Karl Popper. Há variantes, mas não são demasiado distantes do texto original. E nele se propõe saber antes. Ou seja, uma das condições que já estava no discurso do método é que a hipótese de trabalho seja plausível. Olha, o que é isso? Ou seja, eu tenho que saber antes que isso vai dar certo. Isso. Né? Então, há um saber anterior à experiência. Perfeito. Portanto, o tempo vem depois. É por isso que o tempo fica tão acelerado. Não é que eu tenho que deixá-lo passar para saber e compreender. Né? Eu tenho que me antecipar a ele, ser mais veloz do que ele, né? Claro. E saber antes. E o tempo virá depois para desfrutar do que já sabia. Perfeito. E o senhor você dizia antes sobre a questão, e eu falava da ave de Minerva, enfim, do tempo, e aí, só para, esse bloco eu estou encerrando, mas eu quero encerrar exatamente com o personagem que falávamos antes da subjetividade, que também, quando diz el diabo sabe mais por viejo que por diablo, o Martim Fierro, ali está presente essa questão anti-pós-moderna. Sim, mas hoje, claro. Hoje o diabo sabe mais por diabo que por velho. E o diabo sabe mais porque consulta a Wikipédia. Por isso, Wikipedia. Sabe mais por diabo, quer dizer, por isso. Ele sabe mais por ser perverso, por ser perverso, que por viver experiência e as consequências dessa perversão. Claro. O T.S. Eliot dizia, né, que onde está o saber que se perdeu na informação. E informação não é saber. Claro. E o que esta pós-modernidade nos dá, e a gente vai continuar nisso no próximo bloco, nós estamos encerrando esse bloco com o Alfredo Jerusalense, nosso convidado especialíssimo no nosso Direito e Literatura. Nós já voltamos, um instante só.